Olá, Anderson, boa noite. Tá me ouvindo bem? Alto e claro, tá bom. Pronto. Já consegui liberar seu microfone. Aí você pode liberar o nosso microfone, beleza? Esperar mais uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, para ver se entra mais alguém para a gente começar a aula, tá? Hoje nós vamos falar de mandado de injunção. É uma aula relativamente rápida. Já tem mais dois, Juliana e Galaxy J4. Claudenice. Olá, Juliana. Olá, Galaxy J4. E quem mais entrou? Deixa eu ver. Só um minutinho. Esperar o pessoal entrar para a gente começar aqui a aula. Deixa eu ver se alguém está mandando aqui algum recado. Renato Martins. Vamos ver comentário a resposta. Olá, minha gente, tudo bom? Renato, tudo em paz, Renato? Juliana, tudo certinho? Vamos lá, vamos começar, né? Cadê o 133? Vejam, nós estamos dando sequência aos remédios constitucionais, certo? Que nós vamos estudar todos os remédios constitucionais. Hoje nós vamos estudar mandado de injunção, uma interessante, que é parecido com ação declaratória, perdão, ação de inconstitucionalidade por omissão. Ela é parecida. Vamos ver a diferença, porque nós não vamos estudar as ações constitucionais, né? Vocês já devem ter estudado isso. Nós vamos estudar hoje mandado de injunção, os remédios constitucionais. Juliana, pois bem. Esse material eu coloquei no portal, tá lá no portal de vocês, se vocês quiserem baixar depois, tá? Tem alguém entrando mais, deixa eu ver. Michele. Tá chegando. Michele. Bem-vinda, Michele. Seja bem-vinda à nossa sala virtual. Bem, vamos lá. Dona Ana e Claudenice. Dona Ana e Claudenice, bem-vindas. Dona Ana, tudo bem, Dona Ana, com a senhora? Vejam, se alguém quiser, vamos começar, agora já dá para começar, vejam. Se alguém quiser falar, tirar alguma dúvida, vocês aí, onde vocês estão acessando, vocês podem liberar ou não o microfone de vocês. Tem um íconezinho aí, vocês liberam ou não. Eu coloquei para vocês liberarem, tá? Então, vocês, na hora que quiserem fazer alguma coisa, alguma intervenção, vocês têm essa opção para fazer esta intervenção. Nós vamos tratar hoje especificamente de mandado de injunção, tá ok? Vamos lá. Vamos começar. Veja, o mandado de injunção está no artigo 5º, né? No artigo 5º
como todos os remédios constitucionais, no artigo 5º, inciso 71, né? E que fala o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania e à cidadania. Então, toda vez que tiver, né, uma ausência ou uma ausência de uma norma jurídica que faça garantir qualquer prerrogativa, qualquer direito atinente à nacionalidade, ao exercício da soberania e ao exercício da cidadania, você pode utilizar do mandado de injunção. Todos estão me ouvindo bem, né? Entrou agora. Entrou Michele, não foi Ana? Entrou Michele. Ana Soares, Renato, Michele, Anderson, Claudenice, Galo J4 e Juliana Medeiros. Estão todos na sala. Vamos lá. Então, toda vez que tiver essa falta dessa norma regulamentadora, né, para fazer garantir os direitos e liberdades no que se refere à nacionalidade, à soberania, à cidadania, vai ser utilizado o mandado de injunção, tá? E qual é a origem desta ação, desse remédio constitucional? Parte da doutrina entende que a origem do mandado de injunção vem do direito norte-americano, né, através do right of injunction. Right, já repito, o right é remédio em inglês. São remédios constitucionais, que é uma ação baseada na chamada jurisdição de equidade, aplicando-se sempre quando a norma legal é insuficiente para resolver com justiça o caso concreto. Gabriela e Roque. Gabriela e Roque, sejam bem-vindos. Então, é uma ação de origem norte-americana, né? Outra doutrina entende que a origem vem do direito português, através de instrumentos cuja finalidade é advertir o poder competente omisso, né? No caso dessa omissão, existia uma advertência para que o poder responsável emitisse a determinada norma jurídica. E, dando sequência, quando é que se cabe essa ação? Qual o cabimento da ação? Quando é que a gente impede essa ação do cabimento, né? Quando é que a gente consegue justamente fazer essa intervenção, esse cabimento? Veja, o mandado de injunção é uma lei recente que regulou, foi uma lei 13.300 de 2016, por isso foi o último remédio constitucional a ser regulamentado no Brasil, né? O mandado de injunção, ele é cabível quanto à norma constitucional de eficácia limitada. Uma de suas espécies mais conhecida, a norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Não sei se vocês estão lembrados do conceito de norma de eficácia limitada. O que é isso? É uma norma que ela existe o direito, mas que necessariamente ficou para que o legislador, né, o legislador ordinário, no caso, pudesse elaborar uma lei, seja ela complementar ordinária, para regular este direito. E muitas vezes o legislador, pela sua lentidão ou leniência, ele nunca, em alguns casos, essa lei nunca foi elaborada, né? Nós vamos ver um caso concreto em que de um mandado de injunção que foi responsável justamente devido à ausência de uma legislação que garantia o exercício do direito à greve e foi impetrado o mandado de injunção. Então, essa norma é constitucional que precisa de um complemento, de uma regulamentação para gerar todos os seus efeitos. Então, a norma de eficácia limitada é justamente uma norma que necessita de complemento, necessita dessa regulamentação e pela falta e ausência desse complemento, ela não pode ser exercida o seu direito que ela deveria regulamentar na sua plenitude. Então, dessa forma,
é necessário que haja lacuna na estrutura normativa apta a ser sanada através de qualquer lei ou ato normativo, certo? Então, sua amplitude de cabimento é menor que o da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Embora sejam semelhantes, a conhecida ADIM por omissão, que eu acho que vocês já deram, mas vou rememorar aqui rapidamente, em face de qualquer norma constitucional de eficácia limitada e de princípio institutivo. A diferença basilar do mandado de injunção e da ação declaratória, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é porque a ADIM por omissão, você pode atacar qualquer norma constitucional de eficácia limitada. E o mandado de injunção, ela ataca não só a norma constitucional, mas qualquer lei ou ato normativo. Entende? Então, a ADIM, ela ataca, ela é direcionada a qualquer norma constitucional pela sua omissão. E mandado de injunção é referente à lei ou ato normativo. Ato normativo você pode entender como uma portaria, um decreto, enfim. Por sua vez, o mandado de injunção tem cabimento mais restrito. Isso é possível em caso de inviabilização do exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Do conceito, né, do aspecto material, o mandado de injunção, você pode atacar qualquer lei ou qualquer ato normativo, no que se refere à sua ausência, mas os direitos a eles regulamentados, você não pode fazer menção se for um direito vinculado à questão de nacionalidade, de soberania ou de cidadania. E essa restrição é de acordo com o artigo 5º, 71 da Constituição Federal, inciso 71. Então, eu só posso utilizar esse remédio constitucional do mandado de injunção para atacar qualquer ausência em referente aos direitos de nacionalidade, soberania e cidadania. Certo? Vamos andando. Então, imaginamos que determinada pessoa é detentora de um direito garantido pelo texto constitucional. Não obstante, para exercitar esse direito, é necessário a edição de uma norma regulamentadora até aquele instante inexistente. Um caso clássico que foi analisado pelo STF é relativo justamente à norma regulamentadora, que foi o julgamento do mandado de injunção 670, 708 e 712. Os processos se referiam ao direito de greve dos servidores públicos previsto no artigo 37, inciso 7, da Constituição Federal da República, mas que nunca foi regulamentado por lei específica. O que diz, eu estou aqui com a nossa Constituição, o que diz o artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição? Vamos lá. O artigo 37 fala justamente da administração pública, certo? E no seu inciso 7, fala o seguinte: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Isso é o inciso 6º, tá? No inciso 7 diz o seguinte: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito à greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Senhores e senhoras, caros colegas, esta lei específica que regulamenta o direito à greve do servidor público nunca foi editada em nossa legislação pelos nossos legisladores. Nunca foi promulgada nem aprovada esta lei que regulamentava, que deveria regulamentar, na realidade, o direito à greve aos servidores públicos.
Devido a isso, por muito tempo, toda vez que os servidores públicos entravam em greve, sejam federais, estaduais ou municipais, em muitas decisões, as greves eram declaradas ilegais devido justamente à ausência de uma lei que regulamentasse esse direito à greve. Então, devido a essa ausência, os servidores, todos os servidores públicos, sempre tinham declarado a sua greve ilegal devido a não poderem fazer greve em decorrência desta ausência dessa lei. E o que foi que aconteceu, né? Em cima desses mandados de injunção 670, 708, 712, os mandados foram impetrados respectivamente pelo Sindicato dos Servidores dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, Sinipol, e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará. Foram esses três sindicatos que entraram com esse mandado de injunção. Então, diante da falta de lei para regular a greve do serviço público, o STF, o Supremo, decidiu que, enquanto não for elaborada tal regulamentação, valem as regras previstas para o setor privado. O que é que o STF fez? Mandou aplicar a lei que é aplicável à iniciativa privada com direito à greve, para garantidos nos direitos sociais, a mesma lei para aplicar também aos servidores públicos, até enquanto o legislador, né, não fizer e não aprovar e não promulgar, através do presidente, esta lei que regulamenta o direito de greve do servidor público. E aí o julgamento foi realizado em 2007, no plenário do STF. Naquela ocasião, o ministro Celso de Mello, ao proferir seu voto, afirmou que é o seguinte: não era aceitável e razoável a falta de regulamentação do direito ao serviço público por parte do Congresso Nacional. Avaliou o ministro que é dever do STF dar efetividade às cláusulas constitucionais e que, no caso, a inércia arrasta consigo a descrença na Constituição Federal. No mesmo julgamento, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a omissão criou um quadro de selvageria com sérias consequências para o Estado do Direito. Então, vejam, o STF mandou aplicar a lei que regulamenta a greve na iniciativa privada, tornando a abrangência também aos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Ok? Então, isso é um exemplo clássico de um mandado de injunção que você tinha previsto justamente no artigo 37, inciso 7, o direito à greve do servidor público, e eu já li aqui, que seria definido em lei específica, e até hoje essa lei específica nunca foi regulamentada e nunca foi realizada. Como também nunca foi feito o imposto sobre grandes fortunas, né? É previsto na nossa Constituição o imposto sobre grandes fortunas, e até hoje o legislador não editou e o Congresso Nacional não aprovou esta lei. Pois bem, dando sequência, vamos tratar agora da legitimidade ativa. Quem pode propor o mandado de injunção? Qualquer pessoa é parte legítima para propor, para ajuizar a ação do mandado de injunção. No obstante, é necessário que essas pessoas seja detentora de um direito que não é possível ser realizado pela existência de uma norma regulamentadora, né? Um funcionário público que quer exercer o direito à greve, como eu já me referi no artigo 37, inciso 7. Então, havendo alguma ausência de uma norma regulamentadora prevista, você pode impetrar o mandado de injunção devido a essa ausência desta lei que regulamente seu direito. Então, são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmarem titulares do direito, das liberdades ou das prerrogativas referidos justamente no artigo 2º da lei que regulamenta o mandado de injunção. Tá ok? A jurisprudência, por analogia ao mandado de segurança coletivo,
já admitia, antes da lei de 2016, a impetração de mandado de injunção coletivo para os mesmos legitimados da primeira ação de mandado de segurança. Agora, com a nova lei de 2016, além dos mesmos 4 legitimados do mandado de segurança coletivo, também pode impetrar o mandado de injunção coletiva a Defensoria Pública e o Ministério Público. O tema é tratado no artigo 12. Diz o seguinte, o artigo 12, o mandado de injunção coletivo pode ser promovido, está na lei que regula o mandado de injunção, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais ou individuais disponíveis. Partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar os direitos e liberdades e prerrogativas dos seus integrantes, ou relacionado com a finalidade partidária. Vale ressaltar o seguinte: se o partido político não tiver representação no Congresso Nacional, se não tiver pelo menos um deputado federal ou um senador, ele não tem legitimidade para impetrar o mandado de injunção, certo? Precisa ter representação no Congresso Nacional. E terceiro, também estão legitimados a organização sindical, entidade de classe, a associação legalmente constituída como a OAB, enfim, o CREMEP, que representa os médicos, em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou do parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. Então, essas organizações sindicais, entidades, elas têm essa prerrogativa, essa legitimidade para impetrar o mandado de injunção, desde que esteja funcionando há mais de um ano. E também a Defensoria Pública, né, do ponto de vista, também teve ampliado como parte legítima para impetrar o mandado de injunção, tanto a Defensoria Pública Estadual como a Defensoria Pública Federal. Todos esses entes, principalmente a Defensoria Pública, para a promoção, que é a entidade que tem também o interesse de promover os direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Então, todos esses têm legitimidade para impetrar o mandado de injunção. Por fim, né, o artigo 13, parágrafo único da sobredita lei, fala o seguinte: os mandados de injunção coletivo não induz dependência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual num prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. O que é isso? Eu, pessoa física individual, entrei com mandado de injunção, certo? Posteriormente, por exemplo, a Defensoria Pública entendeu que é uma demanda que abrange várias pessoas e entra com mandado de injunção coletivo. Então, se a injunção coletiva ele não terá litispendência em relação aos individuais. O que é litispendência? Se vocês não estão lembrados, no processo civil. Eu tenho duas ações que tratam do mesmo objeto e a mesma causa de pedido, certo? Então, por exemplo, eu quero exercer um direito e não tenho uma norma regulamentadora. Eu tenho duas ações. A ação coletiva, a ação individual que eu entrei, ela não vai ficar prejudicada ela não gera litispendência. Eu posso julgar uma sem esperar pela outra. Agora, se eu quiser, individual, eu que entrei com a ação individual de mandado de injunção, quiser aproveitar do julgamento da ação coletiva, eu preciso pedir desistência no prazo de 30 dias a contar da impetração coletiva. Então, se eu quiser me aproveitar dos efeitos da decisão da ação coletiva, eu preciso desistir da minha ação individual de mandado de injunção. Isso está na lei.
Dando sequência. Vamos lá. Legitimidade passiva, né? Quem são, a quem eu me dirijo para impetrar o mandado de junção? É justamente como se trata de uma omissão de uma legislação, de um ato normativo, de uma lei, né? Ou de um dispositivo, ou de uma lei que regulamente o dispositivo constitucional. A autoridade do órgão competente para a expedição da norma regulamentadora da vontade constitucional somente pode ser justamente as pessoas estatais. Somente as pessoas estatais podem figurar no polo passivo da relação processual instaurada com a impetração do mandado de junção. Eis que apenas elas são imputáveis o dever jurídico de emanação do provimento normativo. Então, eu não posso propor um mandado de junção contra um particular, né? Porque ela se faz menção justamente a uma norma, a uma ausência de uma norma regulamentadora de um direito que eu tenho que envolve soberania, nacionalidade e cidadania. Então, eu tenho que impetrar, né, a junção contra essa autoridade que é responsável por elaborar este ato normativo ou qualquer tipo de provimento normativo. Então, é uma ação judicial de índole mandamental, né? Eu entro com a ação para exigir que o poder público realmente efetive esta norma regulamentadora, que está inviabilizando o direito que a mim cabe de ser exercido, em função. Então, assim, inviabiliza em função do seu próprio objeto a formação de um litisconsórcio passivo necessário ou facultativo entre particulares e entes estatais. Essa é uma decisão do STF, né, no sentido de dizer o seguinte, que ela é uma ação mandamental, mas eu não posso colocar num polo passivo particulares e entes estatais, porque é uma ação que figurará justamente o ente estatal responsável pela falta deste poder, Amor, pela falta o deste pessoal está tentando, né? Que se norma quiser dar regulamentadora não, em mano, relação ao direito que eu quero exercer, ok? Com o microfone aberto aqui, que não sei quem é. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. mas dá para eu responder aqui. E está saindo áudio. Eu acho que é Renato. Está com o microfone aberto, Renato. Agora, valeu, Renato. Todo mundo está escutando essa conversa, viu? Mas vamos lá. Mas você estava falando com, acho que era com sua esposa. Chamou de amor, deve ser esposa. De forma carinhosa. Vamos lá. Em função do seu próprio objeto, a formação de litisconsórcio passivo necessário facultativo entre particulares ou entre estatais. Tá? Isso foi a decisão de Celso de Mello. E aí, qual é o conceito, né, e os efeitos desta decisão de mandado de junção? Por muito tempo, a doutrina tinha uma dúvida. Se o mandado de junção apenas declarava ao órgão responsável que tinha essa ausência deste direito, né, e, por conseguinte, só ficava registrado esta ausência, ou se a decisão do mandado de junção tinha a força mandamental de, além de obrigar o poder responsável para emitir a norma que está em ausência no nosso arcabouço jurídico e, por conseguinte, impedindo que alguém exerça seu direito, se também a ação do mandado de junção teria o caráter de obrigar o ente a emitir esta norma ou este ato normativo, e caso também se pudesse esta decisão ter algum efeito concreto no que se refere ao próprio STF, no caso, aplicar uma decisão de efeito concreto. Então, tinha essa divergência. Se apenas a sentença do mandado de junção apenas constatava essa ausência e parava por aí, ou se tinha um efeito mais adiante, além de constatar a ausência, obrigar o poder público a fazer o ato normativo
Ou caso ele permanecesse omisso com esta ausência de não emitir o ato normativo, se a sentença, se a decisão judicial poderia aplicar efeito concreto em relação a esta ausência. Veja, vamos lá. Segundo o artigo 8, nós só temos mais 10 minutos de aula, que acho que vai ser suficiente para acabar a aula de hoje. Veja, segundo o artigo 8º da Lei 13.300 de 2016, julgado procedente o mandado de injunção, o judiciário determinará o prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Veja que esta lei é de 2016. Ela é muito depois do que aquela decisão do STF que eu me referi, à ausência de lei que regulasse o direito à greve do servidor público. A lei de 2016. Então, a lei de 2016 prevê o seguinte: determinar o prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Então, a lei hoje ela já prevê que na decisão o juiz determine que em determinados meses ou tempo, assim que o juiz achar necessário, que seja efetivada ou que seja promovida a edição da norma regulamentadora, certo? Todavia, esta decisão será concedida uma só vez. Caso o legislativo não cumpra este prazo, o judiciário irá estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, e, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-las, caso não seja suprida a mora legislativa num prazo determinado. Então, hoje, com a lei de 2016, o Poder Judiciário já pode determinar a obrigatoriedade, né, para que o Poder Legislativo promova a edição da norma regulamentadora e, além disso, em que condições, caso essa omissão permaneça, o interessado possa exercer aquele direito que não está sendo exercido devido à omissão ou à mora do legislativo e a forma que será encontrada para suprir esta ausência. Porque qual é a discussão, né? A discussão que se tinha antes era justamente se esse poder mandamental, se haveria interferência justamente na divisão e nas atribuições dos poderes. Porque nós sabemos que os poderes são soberanos e independentes entre si. Então, parte da doutrina entendia que esta intromissão era o poder judiciário exercendo um pouco das prerrogativas do poder legislativo e quebraria justamente essa soberania e essa independência, essa interdependência entre os poderes. Mas a lei de 2016 veio justamente regulamentar esse direito, dizendo que o poder judiciário, quando decide em sede de mandado de injunção, determina esta obrigação para que o Poder Legislativo emita a respectiva lei, tá bom? Então, qual é a natureza jurídica da decisão de mandado de injunção? Trata-se da eficácia concretista do mandado de injunção, que já era admitido antes da lei de 2016. Ao contrário da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que a procedência da ação implica a mera comunicação ao órgão legislativo, o mandado de injunção, descumprindo o prazo limite para se legislar, o judiciário estabelecerá as regras necessárias ao exercício do direito. Portanto, ela tem justamente essa eficácia concretista. Na ADI por omissão, há apenas uma comunicação ao Congresso, ao STF, ante a ausência de uma norma regulamentadora. Na ADIM tem essa característica. Já no mandado de injunção tem essa eficácia mais concretista, né? Porque o juiz, a decisão pode determinar prazo e, caso a ausência permaneça, a decisão pode determinar os efeitos concretos para que o direito não deixe de ser exercido. Importante, segundo o artigo 9 da Lei 13.016, a decisão produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, ou seja,
As regras estabelecidas pelo judiciário são provisórias, sendo aplicadas até que a norma regulamentar seja feita pelo órgão competente, certo? Qual a consequência da elaboração de uma norma regulamentadora? Se ela for editada no curso do processo, este será extinto sem julgamento do mérito. Ok, eu estou com a ação. Deu a norma, extingue o processo e a norma vai regulamentar o direito que eu estava preterindo pela perda do seu objeto, certo? Todavia, se for editada depois do trânsito em julgado do mandado de junção, a lei regulamentadora produzirá efeitos ex nunc, não retroagirá ex nunc. Ela não vai retroagir em relação aos beneficiários por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma for mais favorável. Se for mais favorável, ela retroage, claro. Neste caso, se a lei regulamentadora trouxer mais vantagem aos impetrantes do mandado de junção, será retroativa, pois benéfica às partes que impetrem o mandado de junção, ok? E ainda, segundo o artigo 9, parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou das prerrogativas objeto de impetração. Esse já era o entendimento do STF e que foi confirmado pela legislação. Segundo o STF, até que seja editada a lei específica da greve, aplica-se a todos os servidores geral da greve a lei 778389, que é a lei que regulamenta o direito de greve aos particulares. Então, veja, dependendo do direito que está sendo pleiteado, se for um direito é uma eficácia, né, para todos, coletivas, mesmo numa ação individual, o STF pode dar justamente essa repercussão geral, digamos assim, erga omnes, da decisão em que figura não só as partes que estão no mandado de junção, mas todos aqueles que estão, de alguma forma, que seriam atingidos por esse direito, sendo omisso em relação à ausência da norma regulamentadora. Ok? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, era basicamente isso hoje que eu queria trazer para vocês em relação ao mandado de junção, né? Na próxima aula, nós iremos tratar de uma ação muito interessante, que é a ação popular, que é extremamente utilizada no dia a dia, né? Inclusive, a ação popular, a mais recente, que teve alguma repercussão, foi a de ontem, e que um advogado entrou, acho que foi em Brasília, para garantir, através de ação popular, que o dinheiro do fundo partidário dos partidos políticos fosse aplicado ao combate do Covid-19. Então, a nossa próxima aula vai ser justamente sobre ação popular, certo? Para dando continuidade aos remédios funcionais que nós estamos assistindo. Era isso que eu queria falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou alguma mensagem pelo WhatsApp. Mas eu queria dizer a vocês, né, que esta aula ela tem justamente o intuito de ser uma aula mais célere, uma aula mais rápida, porque a gente não tem essa sinergia da sala de aula e, por conseguinte, esse material já está no portal, né? Eu acho que vocês já receberam as informações da Faculdade Metropolitana. Assim foi repassado para a gente que as avaliações não serão remotas, serão avaliações, acho que em junho, quando a gente votar, né, serão presenciais as avaliações. Esse foi o entendimento da Metropolitana, enfim. Mas dizer que vamos seguir adiante aqui nesse passo, fazendo essas aulas online, né, pelo Zoom, e nos encontraremos para a semana, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se resguardando. Realmente, nós estamos passando agora, iniciando um momento crítico do Covid-19. Espero que todos estejam bem e que continuamos na vida, que nós vamos sair dessa.
Forte abraço a todos e a todas, meu boa noite e nos vemos para a semana, tá bom? Um abraço e até para a semana a todos e a todas. Ok, professor, boa noite. Até a próxima. Boa noite para vocês. Até a próxima. Um abraço, Claudenice. Obrigado pela presença. Alice, Anderson, Juliana, Obrigada, professor. Michele, enfim, Dona Ana.